A menos de um mês da celebração dos 50 anos da Revolução dos Cravos, encerramos esta série do Portugal Fenomenal com memórias de heróis de Abril. Partilhamos o testemunho de quem se viu privado da liberdade no antigo presídio da Trafaria. A primeira coisa que sinto cá dentro quando entro aqui é a vitória. Eu estar preso injustamente é uma barbaridade e é fascismo, totalitarismo, é subhumanidade. A palavra mais correta é subhumanidade. Viajamos até a glória do Ribatejo, onde ainda é possível observar as ruínas do centro retransmissor americano Rarete, que inspirou a série Glória. Casa do engenheiro João Vidal, protagonista da série, e casa do engenheiro Filipe, protagonista na vida real. Visitamos a antiga colónia agrícola de Santo Isidro de Pegões, uma aldeia com uma arquitetura moderna, mas com uma intenção claramente política. E revelamos os segredos escondidos na padaria do povo em Campo de Ourique, Lisboa. Dizia o Lopes Vítor, que foi o meu antecessor, que nesta zona em cima, onde está o João Afonso e outra malta, um pintor, que havia um duplicador, um Gestetner, onde eram impressos documentos clandestinos, na clandestinidade e num sítio que não era controlado por forças repressivas. Mas primeiro, prepare-se para o mundo secreto da Rarete. Bom dia. Bom dia. Engenheiro João Vidal, sou o novo responsável técnico das antenas. Engenheiro das antenas da Rarete, retransmissão Rádio Europa Livre. Qualquer semelhança da série com a realidade não é pura coincidência, até porque a Rarete existiu e, de certo modo, continua a existir. Tempo em que americanos e russos travavam uma guerra profundamente ideológica e calculista, designada Guerra Fria, Portugal também seria um peão neste jogo. E a recente série, Glória, da Netflix, acabou mesmo por revelar a surpreendente história de como a Vila Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, se transformou numa autêntica vila americana ao serviço da Guerra Fria. E era aqui que tudo acontecia, na Rarete. O sinal era enviado da base, na Alemanha, da Rádio Europa Livre, para um centro receptor em Benavente, centro da Machuqueira, que depois, por sua vez, era enviado para cá, para a Rarete, para ser retransmitido para os países da União Soviética. O problema era quando os próprios russos interferiam no sinal americano, nos programas da Rádio Europa Livre. Esse era o problema. Китайские граничные бойницы открыли огонь. Casa do engenheiro João Vidal, protagonista da série, e casa do engenheiro Filipe, protagonista na vida real. Já não visitava esta casa há quantos anos? Há 23 anos. 23 anos. Escudo americano deste lado, escudo português do outro. Afinal de contas, porquê é que os americanos escolheram o nosso país para instalar este retransmissor? O que é curioso, por parte das ondas de rádio, elas só podem ter um maior alcance ou maior efeito estando longe do sítio onde pretendem chegar, ou seja, o objetivo era chegar à cortina de ferro. Se calhar era mais fácil, por exemplo, colocar na Alemanha um centro de emissor, mas não, isso trazia outros problemas, que era as interferências por parte da União Soviética. Estando longe, é mais fácil fazer chegar lá a onda de rádio sem qualquer tipo de interferência. Mas aconteceu. Aconteceu. Quando vinha para cá era revisto? Havia períodos críticos, havia alertas, não só pelos americanos, mas em alguns casos também pelo próprio governo português. Portanto, havia alertas e nesse período de alertas éramos vistos. Havia alertas do quê? Perigo de ataque terrorista. Chegou a acontecer um ataque terrorista, mesmo aqui na Rarete nos anos 80. Valendo susto. Não. Não? Não. Curiosamente não. Porquê? Porque ouviu-se o estrondo. Foi aqui? Foi umas antenas que já não estão ali, aqui, okay. Havia ali. Rebentou com a base, a torre desceu um bocadinho, 10 ou 15 centímetros. Ou seja, basicamente mostraram
que o nosso sistema era vulnerável, mas não foi mais que isso. O João é o quê? O rato ou o gato? É uma série, é uma ficção, mas falam ali de uma hipótese que é da espionagem. A Radio Free Europe tinha ligações à CIA, mas é muito difícil ter passado por aqui algum soviético, neste caso algum espião do KGB, porque nunca houve nenhuma interferência de retransmissão. Sempre continuou a transmitir, portanto não há um único episódio em que houve uma sabotagem e era muito difícil agora, o KGB ter entrado. Na fonte, sim. Sim, porque e aí poderia acontecer. É curioso porque os próprios russos, neste caso a União Soviética, tentavam a todo custo evitar que a transmissão chegasse lá, portanto havia uma certa censura e perseguição para que este tipo de propaganda chegasse aos países de leste. Nós tínhamos que emitir sinais que fossem fáceis de receber lá. E o que as pessoas tinham lá, que era barato e que podiam esconder, eram os rádios de onda curta, portanto, que eram coisas pequenas, escondiam com facilidade. Sr. António frequentou a escola da Raret nos anos 60. 68, mais concretamente em 68. Mas vivia fora da Raret? Vivia numa povoação que é aqui perto, e é onde está também a Raret, é a Glória do Ribatejo. Glória do Ribatejo. Exato. A Glória do Ribatejo agora, porque naquele tempo era Glória ainda. Era só Glória? Era só Glória. Daí o nome da série, Glória. Deste portão para cá nós não entrávamos, nem sabíamos o que é que se passava aqui. Sabíamos que isto era um posto de retransmissão americano, mas o que se passava aqui dentro. A Raret era uma coisa mesmo à parte. Que era assim uma representatividade mini-americana. Tinha tudo lá dentro, nós tínhamos tudo lá. Desde posto médico, escola. Eu estudei lá, por exemplo, na escola industrial. Nós, filhos dos funcionários, podíamos vir para aqui. Íamos para a piscina, íamos ao bar. Dava gosto de viver aqui. Este espaço que está em Glória do Ribatejo, mas porquê este nome americano, Espaço Jackson? O topónimo Jackson está associado a Charles Douglas Jackson, que na altura era o presidente da Radio Free Europe e em 52 visita as instalações da Raret. Ele veio mesmo cá? Veio mesmo cá. E este espaço começou por ter um nome engraçado, que era Hotel Jackson, porque foi aqui que ficaram alojados os primeiros trabalhadores. O hotel não tinha nada, porque isto eram casebres sem condições nenhumas, não é? Eles, coitados, tiveram que penar um bocadinho. Conta-nos um funcionário que Charles Douglas Jackson disse que a partir de agora todos os funcionários da Raret terão todas as melhores condições de trabalho e de alojamento. E realmente, passado 1 ano, 2 anos, começaram a edificar as moradias que nós tivemos a oportunidade de ver. Hoje é um espaço museológico renovado? Não é um espaço polivalente. Portanto, recentemente requalificado pelo município de Salvaterra. Tem um ato de exposições que aproveitamos para divulgar a história local e a entrada é gratuita. Durante a Guerra Fria, Portugal, através da Raret, exerceu um papel fundamental neste conflito entre russos e americanos. E em Glória do Ribatejo, esse é um tempo que ainda deixa muitas saudades. Saudades de uma rádio fenomenal. A primeira coisa que sinto cá dentro quando entro aqui é a vitória. Eu estar preso injustamente é uma barbaridade e é fascismo, totalitarismo, é a subhumanidade. A palavra mais correta é subhumanidade. Esta foi provavelmente das prisões mais duras do Estado Novo. Foi, porque não se dormia descansadamente uma noite inteira, podia ser acordado violentamente, quer para interrogatório, quer para uma outra situação de tortura. Durante cerca de 400 anos, o presídio da Trafaria sempre foi assombrado pela sua própria realidade. A padaria fica situada no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa. Foi construída há quase 120 anos, em 1904, por ordem dos reis Dom Carlos e a rainha Dona Amélia.
Padaria do Povo, porque a ideia era mesmo fabricar pão mais barato para depois distribuir pelas zonas mais pobres da cidade de Lisboa. Aliás, o relógio e o cofre oferecidos pelos reis ainda estão cá. O mais interessante é que, apesar de ser uma obra dos reis, logo, anos mais tarde, ficou conhecida também esta padaria como sendo um espaço que acolhia reuniões secretas de conspiração contra a monarquia e, mais tarde, também contra a própria ditadura. Sim, um espaço de resistência. Hoje, a padaria já não é uma padaria, mas continua de portas abertas e tem uma história fenomenal para contar. Estamos a desembrulhar a bandeira da cooperativa. Nós temos muito que ver com as questões da República. Mas é isso, e podemos já começar por aí. Como se isto foi fundado por reis? Aqui havia muitas fábricas. E os trabalhadores da indústria eram progressistas, eram avançados. Ser avançado na época é o Partido Republicano. E nos republicanos havia a malta mais ativa que estava ligada à carbonária. O que é a carbonária? É a malta que faz juramentos à moda dos peles vermelhas, corta a mão, solidariedades sangue com sangue, mas não sei o quê. E essa malta era malta dura. É malta que está disposta a tudo para resolver o problema que é o problema da sobrevivência. E mesmo na ditadura também, a padaria torna-se um local de resistência. Mas de resistência clandestina. Na altura, são operários, são trabalhadores manuais que são a base da resistência antifascista. E aí junta-se uma coisa, que é a fundação da Universidade Popular Portuguesa, junto com outras fundações, que é feita no espaço, aqui no salão grande ao lado, que é feita no espaço da padaria. Gente boa, gente com boas intenções, intelectualmente muito evoluída, vem funcionar para aqui. Estando sempre associada a movimentos de resistência e antissistema, durante o período do Estado Novo, a cooperativa A Padaria do Povo não teve vida fácil e chegou mesmo a deixar de fabricar pão. E já no virar do novo século, acabou mesmo por encerrar. Em 2013, reabriu com um novo conceito de bar e mais tarde um simpático restaurante. As atividades culturais e artísticas da cooperativa também regressaram, sem esquecer a sua antiga mobília que invoca os tempos da padaria, mas também das suas misteriosas reuniões secretas. Alguns conhecidos opositores do regime passaram por cá. Aí há uma parte que, enquanto historiador, eu não posso... Pois não há provas, não há... Não posso garantir, digo, fala-se. Pois. Ter a certeza. Por exemplo, não sei se vocês já viram, também é difícil ler acima. Curiosamente, o sobrinho do Zeca Afonso, pois, que está lá. O João. Que é uma grande coincidência. Aliás, não sabemos se o próprio Zeca não passou por cá. Há quem diga que sim. Comecei a frequentar isto por outras razões mais gastronómicas e de convívio com o Vasco e com outros amigos, com o Paulo, e apercebi-me na conversa que havia aqui um espaço nas Águas Furtadas possíveis para eu arranjar, e é de facto um espaço que estimula a criação, porque há muita coisa a acontecer. Alguns discos já produziu mesmo aqui. Principalmente a pré-produção do meu último trabalho, os livros que eu fiz sobre obras clássicas da literatura. E estou a fazer o próximo trabalho, a criar também novas canções aqui. O Amílcar Cabral escrevia muito e publicava muito, mas não havia condições no espaço associativo que ele frequentava, a Casa dos Santos do Império, para ir fazer coisas, porque havia dúvidas sobre quem passava por lá ou não. Dizia o Lopes Vítor, que foi o meu antecessor, que nesta zona em cima, onde está o João Afonso e outra malta, estava um pintor, que havia um duplicador, um Gestetner, onde eram impressos documentos clandestinos, na clandestinidade e num sítio que não era controlado por forças repressivas. E há quem diga que os fornos, por serem grandes, não é? Fornos industriais, que alguns que se tenham lá escondidos. Vão um gajo saber. Pá. Pois, não há registros. Vão um gajo saber. Mas é possível. É possível.
eu sinto que cada um de vós agora também é responsável pela recuperação desse espírito. Esse espírito de intervenção, arte é intervir. Como é que descreve este espaço hoje em dia, o ambiente que se vive aqui? O que me fascinou, digamos que neste espaço onde eu vivo, onde eu trabalho, é um bocadinho a decadência do próprio espaço. Este ar de sótão parisiense dos anos 20, isto fascina-me e digamos que me inspira muito. Depois, no fundo, as pessoas que vão passando, as vivências a que vou assistindo, tudo isso depois contribui um pouco para o desenvolvimento até do meu processo criativo. Quando chegaste cá, como é que estava a padaria do Povo? Para além do edifício que ainda se mantém um bocadinho degradado, a população que frequentava a padaria era bastante envelhecida, era mais malta da sueca e do dominó. Foi. Nós também tentamos preservar. Mas era só isso? Era basicamente, estava parado por aí, sim. E não havia ninguém para pegar isto, e eu, como já vinha aqui com os meus amigos como cliente há muitos anos, pensei, olha, por que não tentar ajudar a manter um sítio onde eu também cresci. E depois, atenção, não é apenas um bar e um restaurante, isto já é um centro cultural. A própria cooperativa tem uma vocação eminentemente cultural e social que nós tentamos promover aqui. Com o teu sorriso solar. Isto estava a ser um pouco abandonado. Eu até vim cá uma vez propor fazer aqui umas coisas de teatro, mas nessa altura não funcionou. Depois formou-se o Campo Vivo, esse grupo cultural que organizou aqui muita coisa, entrevistas com artistas que viviam também aqui em Campo de Ourique, comigo próprio. O Michel é meu amigo e também é da vida artística, é um músico. Veio aqui, também achou este sítio formidável e fez o seu projeto para apresentar ao Campo Vivo também e à Padaria do Povo. Estou a dar as aulas de sapateado aqui uma vez por semana. Se vies quando isso for, eu prometo, meu amor. Eu já dou aula aqui há 1 ano e meio, na padaria, e há 5 meses eu inaugurei o espaço Dança Mais Camila Delfim. Dançamos juntos, damos aulas juntos e temos um projeto com o fado. Ou seja, o que significa isto? É dançar a partir dos movimentos do tango, interpretar o fado. Esse lugar estava abandonado quando eu cheguei. Então, eu fiz um esforço de reabilitar aquilo que existia e estava tapado pela bagunça, pelo tempo, pelo pó, pela sujeira. Então, acho que o trabalho tem sido esse, e sim, o espaço é totalmente inspirador. E ainda hoje, quem passa por Campo de Ourique, em Lisboa, não imagina o que aconteceu nesta padaria. Padaria do Povo. É certo, foi uma padaria, mas também foi um local de resistência, revolucionário. Hoje é um espaço dedicado às artes, à cultura, mas, acima de tudo, consegue preservar esta história da Padaria do Povo, uma história que ainda hoje pode ouvir, ver e sentir. Uma padaria fenomenal. São imagens de 1959, dos primeiros tempos do colonato ou da colónia agrícola de Santo Isidro de Pegões, com a sua moderna igreja, as suas casas e escolas surpreendentes, uma aldeia que foi criada de raiz, há cerca de 70 anos, para convencer 206 famílias a virem para cá, povoar estas terras, desenvolver a agricultura, mas o mais interessante é que algumas famílias ainda vivem cá e têm uma história fenomenal para contar. Nós viemos do Alentejo para cá. Quando chegaram cá e viram uma aldeia com as casas, com esta arquitetura... Meu pai já tinha visto, mas a minha mãe não veio cá ver. E quando ela chegou aqui, a minha mãe ficou tão feliz, uma casa tão bonita, tão grande. Tenho muito orgulho de ser filha dos Rodes. O colonato de Santo Isidro de Pegões é o que melhor preserva a história, a arquitetura e a memória de uma aldeia
fenomenal. Que tragam cobertores ou mandas, o vinho escolhe. É uma das heranças mais dolorosas de um passado que ainda atormenta o presente. A ditadura. Foram anos de tortura, repressão, censura que condenaram tantos portugueses injustamente à prisão. À prisão do Aljube, de Caxias, de Peniche, da Fortaleza de São João Batista, nos Açores, e ao presídio da Trafaria, em Almada. A primeira coisa que sinto cá dentro quando entro aqui é a vitória. Eu estar preso injustamente é uma barbaridade e é fascismo, totalitarismo, é subhumanidade. A palavra mais correta é subhumanidade. Professor, pela dimensão das celas e mesmo a arquitetura, o aspecto deste corredor, esta foi provavelmente das prisões mais duras do Estado Novo. Foi, em que essa vigilância que é exercida sobre as pessoas é uma vigilância humilhante do ponto de vista psicológico e também do ponto de vista físico, porque não se dormia descansadamente uma noite inteira, podia ser acordado violentamente, quer para interrogatório, quer para uma outra situação de tortura. É construído em duas áreas, digamos assim. Uma área onde estariam os homens que faziam o apoio e o serviço à prisão e um bloco de celas, composto por celas, e por as solitárias, e aí ficavam dias e dias numa situação humilhante. Dizem até alguns relatos que os guardas passavam pelas portas e batiam com os cacetetes nas portas, impedindo... E dá para ver, não tem janelas... Exatamente, portanto aquilo era a cama era um pedaço de pedra. Era terror. As pessoas, quando se falava no presídio da Trafaria, só a palavra presídio diz tudo. E passaram-se aqui, as pessoas passaram aqui maus bocados. Havia aí também uma parte que dava ali para o mar. Neste sítio é rio, que tem uma portinha que se vê mesmo que é uma porta que levantavam e desciam. E os presos estavam nas celas lá na parte de baixo, com água até ao pescoço. Havia uma diferenciação de classes. Os oficiais ficavam aqui, neste palacete, foi o meu caso. Há aqui uma coisa que só os presos é que podem falar. Preso, onde quer seja nas frigidárias do Tarrafal, quer seja aqui, é mau. É uma revolta permanente. Alguém está bem preso. E então quando esse alguém é perseguido dentro da prisão, Falando deste muro, digamos que é o que sobra do legado ligado ao lazareto. Exatamente. Estamos a falar a partir aí do século XVII, século XVI, XVII, que numa tentativa de se protegerem daquilo que era a disseminação das pestes, então é imposta a quarentena. Mas é imposta a quarentena a pessoas e a mercadorias. Portanto, quando chegavam, aquilo que acontecia é que os navios tinham que ficar à espera de serem vistoriados e as pessoas que demandavam Lisboa tinham que passar então aqui a quarentena. Este espaço, este presídio, acaba por estar ligado também à própria história do 25 de Abril, porque antes do 25 de Abril, 40 dias antes, acontece uma revolta que acaba por incentivar o próprio 25 de Abril. Ora, os homens dessa revolta também vieram cá parar. Os homens das Caldas, sim, de março, 16 de março, acabam por vir aqui parar e, digamos, são os últimos presos a entrar neste espaço antes da liberdade que aconteceu com o 25 de Abril de 1974. O 25 de Abril, quando foi pensado, depois de se ter feito, foi fácil. Mas nós, quando fomos para ali, os soldados que eu tinha ali, diziam avança, e eles recuavam. E até teve de dar alguns métodos menos democráticos para avançarem. E é um momento extraordinário ter encontrado aqui o João, ali do bar, onde nós entramos com as espingardas, e a menina, Fátima, que me disse, vá para o primeiro andar, depois havia lá um alçapão para esconder as pessoas. A gente não sabia de nada. Quando abrimos o café, não havia informação nenhuma. Depois, mais tarde, é que soubemos que estavam a trabalhar para libertar os presos de cada Trafaria. A
Câmara Municipal lançou o desafio e a Universidade Nova agarrou essa oportunidade de criar aqui um Instituto de Arte e Tecnologia, no sentido de facto, trazer uma nova vida para esta terra maravilhosa, esta vila maravilhosa da Trafaria. As celas vão ser um espaço expositivo, também vai servir de alguma maneira de apoio, onde podem-se fazer concertos, vamos criar também um pequeno auditório ao ar livre da parte de trás. Portanto, é um pouco esse ambiente que nós queremos criar aqui, que fomente, por um lado, a criação nesta interface entre a arte e a tecnologia, a inovação, ou seja, o desenvolvimento de novas tecnologias que permitam o usufruto e a acessibilidade da arte e também a formação multidisciplinar para estudantes em arte e tecnologia, ou formação em tecnologia para os artistas, ou formação em artes para os tecnólogos. Gosto disto e finalmente vamos ter qualquer coisa novo, porque as pessoas da vila são idosas, percebe? A maior parte das pessoas já não saem de casa. A maior parte das pessoas, se houver uma coisa que os puxe e que tenham quem os traga, as pessoas dizem, vamos ao presídio com certeza, porque foi ali que se passou coisas horrorosas e que finalmente vai virar, não é? E vai haver ali uma nova atmosfera de coisas diferentes. Durante cerca de 400 anos, o presídio da Trafaria sempre foi assombrado pela sua própria realidade. Foi um lazareto, uma prisão militar, uma prisão do regime, e é certo que agora vai renascer, será um espaço de vanguarda, inovador, criativo, mas esta visita foi importante para nunca nos esquecermos que a liberdade é um valor caro, que importa preservar. E por isso, esta foi uma visita fenomenal. São imagens de 1959, dos primeiros tempos do colonato ou da colónia agrícola de Santo Isidro de Pegões, com a sua moderna igreja, as suas casas e escolas surpreendentes, uma aldeia que foi criada de raiz, há cerca de 70 anos, para convencer 206 famílias a virem para cá, povoar estas terras, desenvolver a agricultura, estabelecer também uma certa ideologia política. Estávamos no tempo do Estado Novo, mas o mais interessante é que algumas famílias ainda vivem cá e têm uma história fenomenal para contar. Nós viemos do Alentejo para cá. Quando chegaram cá e viram uma aldeia com as casas, com esta arquitetura... Meu pai já tinha visto, mas a minha mãe não veio cá ver. E quando ela chegou aqui, a minha mãe ficou tão feliz, uma casa tão bonita, tão grande, porque os casais são muito bonitos, nós achamos, são muito bonitos. Cada família tinha direito a uma parcela de 18 hectares, uma vaca, uma égua, alfaias agrícolas, uma casa novinha em folha e bem moderna e ainda um empréstimo no valor de 6.000 escudos. Nada mal para iniciar a sua nova vida agrícola no colonato de Santo Isidro de Pegões, no Montijo. Mas atenção, existiam regras. Tinham de ter menos de 30 anos, tinham de ser casados, católicos, tinham de frequentar a igreja e pagar uma parte da receita da atividade agrícola à Junta de Colonização Interna, ou seja, ao Estado. A arquitetura até podia ser bem moderna, mas os ideais eram conservadores. Na altura éramos um bocado oprimidos porque não se podia fazer nada, não se podia sair daqueles limites que estavam impostos. Tinham de se portar bem, não é? Tinha que se portar bem. Os colonos, para ser colono, tinha que ser uma pessoa saudável, ser casado. Tinham de ir sempre à igreja. A igreja, aliás, era uma das políticas de Salazar, era a doutrina. A doutrina era católica. Houvesse pessoas que não se portassem bem nessa altura que vieram para cá, eles punham-nos a andar. Depois davam um prémio, uma taça, ou às vezes uma panela, por exemplo, iam ao alegrador dos casais, ver se estava tudo bem arranjado, com flores e tudo. Era quem tivesse tinha a melhor casa, quem tivesse os animais mais bem tratados. tinha um prémio. Que prémios eram esses? Um prémio foi uma taça que está aí. Mas prémio porquê? Por ele ter a vinha tudo tão bem tratado, tudo tão, não havia ali uma erva, tratava muito bem da vinha, nessa altura era mais já a vinha. Eu tão só vivo a pensar em que outros braços... Veio uma vaga para a escola aqui, para a escola de Pegões Velhos, e eu fui colocada, uma colocação muito interessante, fui colocada pelo Ministro da Agricultura
porque como as escolas pertenciam à colónia agrícola e faziam parte do Ministério da Agricultura, quem colocava as professoras era o Ministério da Agricultura e não o Ministério da Educação. Estas casas foram construídas também, juntamente com os equipamentos, com as escolas, para servirem de apoio aos professores. Ou seja, como vinha para cá para dar aulas nas escolas, sim, tinha aqui direito, do Colonato tinha direito a uma casa. Tinha direito a uma casa. Enquanto trabalhei, tive direito à casa. A casa, depois do 25 de Abril, a Junta de Colonização Interna entregou as casas à Câmara de Montijo. E eu sou inquilina da Câmara de Montijo. E agora já não consigo mesmo sair. Isto é mesmo uma memória que as minhas filhas adoram e os meus netos também já adoram. Vir para aqui. E a casa está original? Era desta cor? Está original, desta cor. A casa da professora, sim, casa amarela. Amarela. E a casa do padre tinha aquela cor? Azul? Azul, sim. E eu tão só, sem ninguém para amar. Era a primeira e segunda classe e a terceira e quarta classe. E é interessante que ainda hoje são escolas, ainda hoje recebem crianças. Sim, com muito piores condições do que na altura. Tinham boas condições, não tinham? Sim, eram ótimas. Tinham vidros duplos, a castelharia era toda em madeira, eram sempre caiadas todos os verões para ficarem mais frescas, de verão são quentíssimas. Tinham muito mais árvores, já têm cortado as árvores, e tem uma lareira que funcionava todo o inverno. Ao nível do ensino, ainda apanhou o Estado Novo. Apanhei, sim. E nós sabíamos que também havia uma intenção ideológica com o Colonato. Ainda tentaram, aliás, vezes levar-me para algumas reuniões, mas olha, consegui sempre escapar-me. Escapava sempre? Sim. Portanto, havia na escola a fotografia do Salazar, do Américo Tomás, né? 2 quadros grandes e o crucifixo. Que depois tivemos que queimar tudo, quando veio o 25 de Abril, né? Veio alguém para tentar... Os livros da biblioteca também foi tudo queimado, aqui numa fogueira. Livros belíssimos, tive muita pena, mas tinham que se queimar, não é? Era as ordens que havia. Horas que vivi, quem as tem, de que serve ter... O Colonato, quando foi feito, e a Junta de Colonização Interna instituiu, o agricultor vinha para aqui, tinha 3 a 5 anos de fruição provisória, que era para ver se adaptava à agricultura ou não, se adaptasse. Portanto, ele estava na agricultura, continuava. A partir daí tinha a fruição definitiva, que era 30 anos para pagar o casal. Nesses 5 anos que estava cá, tinha que pagar 1/6 de tudo o que produzia. Milho, 1/6. Produzia 6 sacos de milho, 1 era para o Estado. Aliás, Portugal chegou a ter vários colonatos, não só cá, como também nas antigas colónias. Teve também, tinha em Angola e Moçambique. Angola e Moçambique. E depois cá também teve vários colonatos. Acho que foram 7, não foi? Cá tínhamos 7. Este aqui fez-se em Montalegre, eu estive em Montalegre também na aldeia do Barroso, também a mesma coisa. Era uma comunidade em que todos davam muito bem e todos se ajudavam. Se havia um que precisava de vindima, os outros vizinhos iam ajudar a fazer a vindima. Ajudavam nos trabalhos agrícolas e eram todos muito... Havia sentido comunitário. Sim, que completamente. hoje em dia perdeu-se um bocadinho. Já não há. Nós fomos os meninos felizes aqui. Nós, tínhamos todos os equipamentos. Tínhamos colónias de férias na Costa Caparica, 15 dias na praia. Tinham boas condições. Sim, aquele centro social que lhe mostrei há bocadinho, o edifício, onde estava sempre uma assistente social, todos os núcleos tinham uma educadora rural, em que nos tiravam todas as dúvidas, tínhamos tudo. Nós fomos umas crianças com imensas condições em relação a outras. Sim. Havia tudo o que havia médicos com fartura, havia centro social, isto era muito bom. A Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões foi criada em 1958. É praticamente contemporânea da própria criação do Colonato. E porquê? Qual era o papel da cooperativa quando surge o Colonato? Portanto, para dar apoio aos 800 hectares de vinha que tinham sido plantados na zona do Colonato. Passado 2 anos, creio que houve dificuldade em comercializar as uvas. Criaram a organização cooperativa, porque o transporte das uvas era feito em carroças, não havia tratores. Ainda é desse tempo. Transporte para aqui. Ainda cheguei a trazer para aqui uvas também em carroças puxada por cavalo. O arco parabólico é uma questão que aparece com a arquitetura moderna, em particular com a ideia do betão armado. É por isso que, por exemplo, Oscar Niemeyer, um dos grandes arquitetos, o homem que fez Brasil... Esta igreja é inspirada na igreja de Belo Horizonte. É verdade, é verdade. Ele usa a liberdade que dá o betão de fazer... Dar forma ao betão. Isso não existia. Portanto, as nossas escolas, a nossa Casa do Padre, a igreja, os templos religiosos, que são tudo
edifícios de equipamento de apoio aos casais, para dar sentido de comunidade, é tudo aqui em Pegões, tem essa inovação. E por isso é única em Portugal. Do meu país. Hoje em dia, 17 milhões de garrafas de vinho por ano, é impressionante, é uma das grandes adegas cooperativas do nosso país. Sim. Mas com o fim do colonato, aqui a cooperativa sofreu. Sim, produzia e vendia a granel praticamente. A granel. Em garrafões. Como é que explica, de repente, nos anos 80, conseguirem passar do garrafão para 17 milhões de garrafas? Não foi de um dia para o outro, é evidente, leva muito tempo. Mas tenho vários episódios. Um deles, tínhamos ido já a um banco ou dois e não havia empréstimos para Pegões. Creio que foi a Caixa Geral de Depósitos. A primeira coisa que fez, sim senhor, a gente empresta-vos o dinheiro. E mostrou-me uma letra, éramos 3 diretores nessa altura, que ainda hoje somos, mostrou-nos uma letra e disseram-me estas palavras: senhores assinam aqui com o vosso punho, dou o meu aval à subscritora. E a gente empresta-vos o dinheiro. Se não resultasse, se corresse mal... Tínhamos cá vinho. Não tínhamos pago as uvas aos sócios, mas tínhamos cá vinho. Se as coisas corressem mal, vendíamos o vinho a granel e livrávamos a nossa responsabilidade, ficaríamos os sócios sem o dinheiro das uvas. Era a única coisa. Mas correu bem. Correu bem, felizmente correu bem. Canções no vento que passa. O que é que aconteceu? Depois, como é que de repente, a partir dos anos 80, um bocadinho antes ainda, o colonato foi perdendo a sua força, foi perdendo a sua gente? Veio para cá os nossos pais, os filhos estudaram. Eu já estudei. Já saíram de cá? A minha irmã já estudou. Eu fiquei, mas os outros saíram. Os colonos começaram a ter mais idade, alguns ausentaram-se, outros ficaram aqui e começou a ficar despovoado. Depois, a partir de 88, foi entregue os casais em posse plena. Quando foi entregue em posse plena, começaram a vender uns terrenos, vender casais, vender isto, vender aquilo. Portanto, a parte do colonato perdeu-se. Daqueles tempos, do que é que sente mais falta? Dos tempos em que era professor a amizade. A amizade. Quando os colonos eram todos pobres e viviam todos, pior, eram todos amigos uns dos outros. Se um estava doente, os outros iam todos ajudar. E depois isso foi-se perdendo. E agora, presentemente, isto está quase tudo vendido. Os casais, já poucos são das pessoas de herdeiros de colonos. Hoje é apenas uma memória. É uma memória só. Que diz nada. A ideia da Câmara Municipal há já alguns anos é, por um lado, divulgar através de livros e de brochuras e de outra participação em até investigação científica este património. E depois é classificação como património nacional. Nós começámos por ser... Que é recente. É muito recente. Nós tínhamos a ideia de apenas ser património concelhio, mas a Direção-Geral do Património Cultural, e já foi estabelecido por eles, a ideia de que todo este património, não só o agrícola, como também os equipamentos, têm que ser e vão ser classificados como património nacional. Os edifícios, depois disto classificado, esses edifícios podem, por exemplo, entrar em programas de recuperação de patrimonial que tenham apoio comunitário. E aí é mais fácil de recuperar. E é bastante mais fácil porque aí você tem alguma disponibilidade financeira de fundos comunitários para essa recuperação. E é ter uma ótica de turismo, não é? Pensar aqui em trazer gente para cá, essas pessoas podem não só visitar, como ficar cá. Essa é a ideia, vamos lá dizer que vamos todos contribuir para que no futuro isso aconteça. A ideia de que exista a possibilidade de turismo rural neste colonato. Assim, de repente, o colonato volta a ganhar vida. Volta a ganhar vida num outro tempo, mantendo a função agrícola, mas com outras perspectivas de futuro. Numa tentativa de virar o país para a agricultura, de povoar terrenos baldios e tirar também dividendos económicos e ideológicos, o Estado Novo criou vários colonatos, mas o colonato de Santo Isidro de Pegões é o que melhor preserva a história, a arquitetura e a memória de uma aldeia fenomenal.